Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 20 de março, e a nossa seleção volta a entrar em campo. No entanto, também temos notícias bastante interessantes sobre o nosso Benfica e os reforços da próxima temporada. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 20 de março e no dia 20 de março de 1940 o Benfica sagrava-se campeão nacional de patinagem pelo segundo ano consecutivo. O Benfica, com larga tradição nesta modalidade, conquistava ao participar o segundo campeonato organizado pela Federação Portuguesa de Patinagem. Sendo que o Benfica ganhou todas as provas, os grandes destaques nesta competição foram assim para Lionel Costa, que se sagrou campeão nacional dos 300 e dos 500 metros, e também para um jovem Rogério Miguéis, que acabaria por sagrar campeão nacional nos 1000 e 1500 metros. O Benfica, que na altura já começava a ter a hegemonia do desporto nacional, aqui estava uma vez mais a mostrar a todos que até nas modalidades com menos história, mas que o Benfica tinha tradição, continuava a dominar. E assim sendo, vamos agora ver então as nossas capas. Mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde faremos um rescaldo da partida e da vitória em Vila do Conde frente ao Rio Ave, e falaremos também do atual momento do clube, da entrevista do nosso CFO e também dos rumores do mercado de transferências. Por isso já sabes, esta noite após a partida da nossa seleção, se quiseres benficar, vem benficar connosco a partir das 9h30 no Bolo Centro. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Quebra-gelo. Seleção Nacional joga na fria Copenhaga a primeira mão dos quartos de final. Temos então na Liga das Nações, Dinamarca-Portugal às 19h45. E Portugal com alerta amarelo, 10 jogadores em risco. Roberto Martínez diz que Vitinha é o melhor médio da Europa e que Tomás Araújo foi um erro linguístico. Entretanto, o dinamarquês Maniche, ex-Benfica, destaca Cristiano Ronaldo. Ele marca golos, pá. Aqui muito claro e simples, ele marca golos, pá. É assim como eu estava a dizer, Portugal entra hoje em campo na primeira mão dos quartos de final e atenção, isto é mais uma vez uma eliminatória a duas mãos. Jogamos esta primeira em Copenhague e depois teremos que resolver em Portugal. No entanto, era importante que Portugal conseguisse alcançar hoje um resultado positivo, pois ao fim e ao cabo ficaria tudo mais fácil para resolver para a semana. Temos aqui também a conjectura que há vários jogadores em risco que, se virem amarelo, não poderão jogar a segunda mão e, como tal, Portugal tem que jogar em pezinhos de lã, pois todos os jogadores são importantes e, embora haja muita qualidade neste combinado, há jogadores que são essenciais à seleção. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, numa entrevista com Samu, eu como muito a minha cabeça. O avançado portista assume que exige muito a si próprio. Entretanto, Vilas Boas foi ouvido em tribunal no processo pretoriano. E a história de amor de Melnichenko por animais abandonados. Ainda aqui no Sporting, Kenda e Assugo rendem 74,4 milhões de euros. A dupla formada na academia foi assim oficializada no Chelsea. Os leões insistem no brasileiro Alisson e pesada multa de 30 mil euros da UEFA. E aqui ainda no Comitê Olímpico Português, Fernando Gomes eleito presidente. Já no Sporting Braga, falta ser campeão. Quem o garante é Salvador e anuncia-se candidato às próximas eleições. Ainda aqui, recorda os troféus e os milhões em vendas. E eu percebo perfeitamente que a ambição do Sr. Salvador seja ser campeão nacional. Ele diz sempre que o Braga é o quarto grande nacional, mas eu aqui discordo completamente. Acho que o Braga, embora tenha sido um clube que se tenha superiorizado aos outros, ou seja, aos ditos não grandes nos últimos anos, acho que ainda está muito longe de ser um grande nacional. E do momento em que está, quer financeira, quer desportivamente, até ser campeão nacional, acho que ainda falta muito, muito caminho a recorrer. Mas enfim, isto é apenas a minha opinião. Mas a nós o que nos interessa é sim o destaque do nosso Benfica. Pavlidis comparado com Yamal. O pai do avançado destaca a capacidade de trabalho de ambos. E ainda um 11 fora antes do mês infernal.
É assim, eu percebo que é o pai do jogador e tal, mas comparar Pavlidis com Yamal não faz qualquer sentido. Em primeiro lugar, são duas demarcações completamente diferentes dentro de campo. E depois, em termos de capacidade de trabalho, embora Pavlidis seja muito esforçado, nada tem a ver, pois ao fim e ao cabo, todo o jogo ofensivo do Barcelona, ou quase todo o jogo ofensivo do Barcelona, acaba por passar pelos pés de Yamal, que é assim um talento fora do normal, um jogador bastante jovem e com muita progressão pela frente. Já Pavlidis é um jogador que se encontra, na minha opinião, no seu prime, numa idade já cimentada no futebol europeu e é um autêntico goleador. É um facto que a época não começou da melhor forma, mas agora está a conseguir mostrar os seus melhores atributos dentro de campo. Mas acho que aqui esta comparativa não faz grande sentido. Relativamente aqui ao 11 de fora na paragem das seleções, é mais que normal. Se queremos ter jogadores com qualidade, é normal que as suas seleções também queiram esses jogadores para poder disputar as suas partidas numa altura importante da temporada. Enfim, vamos agora ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Luz para Renato. Rui Costa quer ficar com ele na próxima época. A opção de compra é de 10 milhões de euros. A SAD acredita que o camisola 85 ainda vai ser protagonista. Voltou em alta da última lesão. E Amdouni também entra nos planos futuros. Entretanto, Trubin finta mercado. Estou focado na seleção e no Benfica. E assim eu podia aqui comentar, mas não é nada que vocês que seguem aqui o canal já não saibam, que o Benfica ia ficar com Renato Sanches. Aqui a minha grande exclamação é para o Benfica também querer ficar com Amdouni, que certamente foi logo alinhavado no processo de empréstimo, pois não tem a ver com o rendimento do jogador, que na minha opinião jamais valeria os 18 milhões de euros que se falava a quando da sua contratação. Relativamente aqui a Renato, isto já se sabe perfeitamente que foi tudo envolto no modelo de negócio com a venda de João Neves e assim sendo foi o que dificultou mais a sua chegada ao Benfica ou a apresentação ao Benfica, assim como a ida do médio português para o Paris Saint-Germain, foi chegar assim ao acordo de como é que seriam feitos os moldes com Renato Sanches. O Paris Saint-Germain queria que o Benfica pagasse o jogador de imediato, no entanto o Benfica queria esperar uma época para poder assim desembolsar essa quantia. Mas aos poucos vai-se desmontando o castelo de cartas. Ainda aqui no Olimpismo, Fernando Gomes eleito presidente do COP e Salvador recandidata-se e define objetivo. Falta fazer do Sporting Braga campeão. Temos ainda aqui a seleção a entrar em campo às 19h45 no Dinamarca-Portugal. Vitinha é o melhor médio da Europa. Quem o garante é Martínez, que está rendido ao patrão do PSG. Ainda aqui sobre Tomás Araújo, diz que foi um erro linguístico. E Ronaldo está num muito bom momento. E é aqui, meus amigos, eu relativamente a Tomás Araújo já disse o que tinha a dizer durante a semana e não vou voltar a comentar. Eu percebo perfeitamente o treinador é espanhol e disse uma coisa que se calhar queria ou pensava outra. E relativamente a Ronaldo, toda a gente sabe que é um goleador, que ultrapassa um bom momento de forma e que tem marcado muitos golos na Liga Saudita. Mas daí a marcar aqui na Europa vai ainda uma diferença grande. É um facto que com a seleção ultimamente não tem marcado tantos gols como fazia há uns tempos atrás. No seu clube continua a marcar. Eu só espero que esta noite o Ronaldo renda ao melhor nível, quer seja marcando ou assistindo ou apenas pelo jogo praticado. Relativamente aqui a Vitinha, também já o disse durante a semana, acho que é um excelente jogador, acho que tem um futuro brilhante à sua frente, mas discordo completamente com o nosso selecionador quando diz que é o melhor médio da Europa. Nem acho que esteja no top 3 da sua posição. No entanto, é um jogador que admiro muito as suas qualidades e que acho que há muito que já devia ser o patrão da nossa seleção. Pois ao fim e ao cabo andamos a jogar aí com alguns médios que sinceramente não faziam grande sentido. Mas enfim, são opções dos selecionadores. Ainda aqui no Sporting, Alisson aquece para o verão. O Leão acelera o processo com o jogador. Conversas com a União de Leiria e Vitória da Bahia intensificam-se. E entretanto, Sanjuste a 100%, apto para o Estrela da Amadora. E Queda e Açugo podem render 74,4 milhões de euros. Já aqui no Futebol Clube do Porto, coloco muita pressão a mim mesmo. Quem o garante é Samu, que assume luta emocional. Já na Operação Pretoriano, Vilas Boas ouvido hoje em tribunal. E aqui são exatamente as mesmas notícias que falámos há pouco no Jornal do Jogo. Por isso nem sequer me vou dar aqui ao trabalho de as comentar. Enfim, nada que nos interesse porque nós estamos preocupados uns com a seleção e a maior parte de nós com o nosso Benfica apenas. Enfim, vamos ver então qual é o último destaque do Jornal Desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola nos traz hoje.
Rico Leão, negócio oficializado com o Chelsea, deixa nos cofres do Sporting 74,4 milhões de euros, 52,1 milhões por Kenda e 22,3 por Essugo. O extremo é a venda mais rentável, made in Alcochete e a terceira maior do clube leonino. E isto é assim, em dia de seleção, fazer capa com uma notícia que já se sabe há quase uma semana não faz qualquer sentido, porque ao fim e ao cabo já se sabe desde o início da semana que o Sporting vai vender ao Chelsea estes dois jogadores. E embora sejam duas vendas bastante importantes, se queriam fazer capa, faziam capa no dia em que a notícia viu a luz do dia, e não no dia em que joga a seleção. Mas enfim, a linha diretiva do Jornal A Bola ultimamente tem deixado muito a desejar. Jornal A Bola, quem te viu e quem te vê. Ainda aqui no Comitê Olímpico de Portugal, Fernando Gomes eleito presidente. E ainda aqui na Liga das Nações, no Dinamarca-Portugal às 19h45, Cristiano Ronaldo está num muito bom momento como ponta de lança. Quem o garante é Roberto Martínez. E eu e o João Neves entendemos muito bem. Quem o garante é a Vitinha. Pois também só faltaria é que não se entendessem bem. Pois para além de serem dois jogadores que já se conhecem há muito tempo, são dois jogadores que neste momento partilham o clube. E partilham muito, muito bem. E têm encantado esta Europa, este duo de jogadores portugueses que está a fazer autênticos brilhantes, quer na Liga Francesa, quer também na Liga dos Campeões. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, se não marcar, que ajuda a equipa de outra forma. Samu admite que a ajuda da psicóloga é fundamental para gerir emoções. E no Sporting Braga, António Salvador anuncia recandidatura. Já aqui numa entrevista ao Jornal A Bola, Pepa diz que o futebol no Brasil é a coisa mais importante para as pessoas. E temos então aqui a entrevista exclusiva com o treinador do Sport Recife. É o que a gente costuma dizer. No Brasil é festa, carnaval e futebol. Mas, meus amigos, isto é uma forma muito geral de definir o povo brasileiro. Que eu, sinceramente, acho que os brasileiros também se importam com outras questões, nomeadamente política, religiosa, sociedade, mas enfim, estar a resumir tudo ao futebol, acho aqui um bocadinho extremo por parte da Pepa, mas enfim, é a opinião dele e, como é lógico, é legítima. Mas a nós, o que nos interessa é então o derradeiro destaque do nosso Benfica. Nelson Semedo só em condições muito especiais. O lateral termina contrato com o Wolverhampton e o salário em Inglaterra excede largamente o teto salarial dos encarnados. É assim, isto é mais uma vez, isto é uma notícia mais que evidente e toda a gente sabe que o dinheiro que Nelson Semedo oferece no Wolverhampton jamais poderia ganhar ao serviço do Benfica. Mas também sabemos perfeitamente que é um jogador em final de contrato. E muitas vezes o que se faz com estes jogadores é assim um prémio, uma joia de assinatura para poder compensar um baixar do salário. Acontece no Benfica e acontece em todos os clubes, quer seja em Portugal, quer seja na Europa. Enfim, está feita então aqui a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque do dia, em termos gerais, na maior parte dos jornais, tirando o Jornal A Bola, vai sim para o jogo da seleção, que entra hoje em campo e que, assim sendo, disputa a primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações e que era importantíssimo obter um bom resultado na Dinamarca. Relativamente aqui ao nosso Benfica, não há assim nenhuma grande notícia, a não ser que o Benfica está muito, muito interessado em ficar com Renato Sanches, como se isso já não fosse um dado adquirido desde que o mesmo pisou por segunda vez o Clube da Luz, e também aqui algumas conjecturas de mercado, como se fala então de o Benfica ficar com a Amdoni ou do Benfica querer assinar com o Nelson Semedo, tudo notícias que estão a ser recicladas, pois ao fim e ao cabo realmente não existe nenhuma novidade. Quero ainda recordar que ontem já gravámos o segundo episódio do Zona DRS e que, assim sendo, sai depois de almoço, que é a nossa rubrica aqui no canal sobre a Fórmula 1, que embora não tenha sido dado destaque aqui nos jornais desportivos, relembro que este fim de semana corre-se assim a segunda etapa, ou assim a segunda prova, e temos então o Shanghai Grand Prix, ou seja, o Grande Prémio da China. E assim sendo, fazemos aqui um rescaldo da primeira prova, que foi assim na Austrália, e uma divisão desta mesma prova na China. Ora, e ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise esportiva, onde faremos o rescaldo dessa difícil vitória do Benfica em Vila do Conde diante do Rio Ave para o Campeonato Nacional, analisaremos também as palavras da entrevista do nosso CFO e falaremos do atual momento do clube, onde falaremos, como é evidente, dos rumores de mercado e todas as situações que andam a ocorrer dentro do universo encarnado. Por isso já sabes, a partir das 9h30, vem bem ficar connosco no Bolo Centro.
É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!